Muito bem, acredito que fica claro para todos que o modo original com que Sócrates produz conhecimento e busca a verdade vai incomodar muita gente. E é por essa razão que no ano de 399 a.C., Sócrates será formalmente acusado no Tribunal de Atenas. 3 cidadãos, Anito, Meleto e Licon, acusam Sócrates de corromper a juventude, de negar os deuses da cidade e de difundir novas divindades que até então eram desconhecidas por todos. São esses os 3 supostos crimes que o velho Sócrates teria cometido ao longo de sua vida pública e terá então que apresentar no tribunal a sua autodefesa. É válido lembrar que, neste momento, o ordenamento jurídico do mundo grego antigo não previa a figura do advogado de defesa. Portanto, cabia ao próprio réu, por meio da sustentação oral, fazer a sua autodefesa. E é isso que Sócrates faz. Ele vai até o tribunal, se apresenta diante dos juízes, que nesse momento eram 501 juízes reunidos no tribunal para julgar Sócrates, e Sócrates então faz a sua defesa, apresenta os seus argumentos em seu favor. Ao final, os juízes ficam divididos. 220 juízes votam a favor de Sócrates, pela sua libertação, enquanto 281 juízes votam contra Sócrates, a favor da sua condenação. Veja que a maioria se sobressaiu e, portanto, Sócrates foi condenado à pena capital. Como Sócrates era um senhor já idoso, de idade bastante avançada, e, além do mais, era uma figura muito conhecida em Atenas, o tribunal achou por bem dar a Sócrates a possibilidade de comutação de pena. Comutar a pena é substituir a pena em alguns casos específicos. O tribunal mesmo percebeu que, primeiro, a diferença entre os votos a favor e contra Sócrates era uma diferença pequena. Segundo, Sócrates era um sujeito idoso. Terceiro, Sócrates era uma figura pública muito conhecida e a condenação à pena capital poderia gerar uma convulsão social. Os juízes então acharam por bem comutar a pena, mas havia uma condição para substituir a pena, para comutar a pena. E a condição é que Sócrates deveria negar publicamente todas as suas ideias, tudo aquilo que ele havia ensinado ao longo da vida. Ele deveria se apresentar na eclésia, na assembleia reunida, no espaço público, e lá dizer para todos e para todas que ele mentiu. Evidentemente que Sócrates não aceita essa proposta. Sócrates prefere morrer a cometer o perjúrio, a mentir. Sócrates ama a verdade e se mantém fiel a ela até o fim. Sócrates vai morrer pela verdade. De fato, esse será o desfecho. Sócrates, então, recebe a pena capital. Deverá ser envenenado. Ele deverá tomar a cicuta e deixar esta vida. É interessante que o ordenamento jurídico que serviu de base para esse julgamento, ele apresenta ao longo do desenvolvimento do julgamento de Sócrates vários itens que tornam esse julgamento ilegal. Nós podemos dar aqui a título de ilustração 3 exemplos que mostram como os juízes do Tribunal de Atenas manipularam o rito processual para chegar naquele desfecho que já era um desfecho presumível. Primeiro, o direito grego exigia que qualquer cidadão que fosse levado ao tribunal, que fosse acusado de ter cometido um crime, essa acusação deveria ser acompanhada por uma fundamentação jurídica. Isso significa, na prática, que para você acusar alguém, você deveria conseguir fundamentar juridicamente a acusação, de forma objetiva. Se você não conseguisse convencer o tribunal disso, você que acusou alguém de forma sem fundamentar, desfundamentada, você perde os seus direitos políticos. Veja que nesse momento era muito sério acusar alguém no tribunal. Os 3 cidadãos acusam Sócrates, levam ele no tribunal, mas nós percebemos que, mesmo o tribunal aceitando a denúncia contra Sócrates, não há uma fundamentação jurídica, porque há ali uma questão subjetiva.
Meleto acha que Sócrates está corrompendo a juventude. Mas veja, o que é corromper a juventude? Eu posso observar o que o Sócrates fazia e pensar que Sócrates estava libertando a juventude, formando os jovens, ensinando a pensar. Você olha e pode pensar que, de fato, Sócrates corrompeu. Veja, é muito subjetivo, não há um critério lógico para avaliar a suposta corrupção ou não da juventude. Esse é um primeiro ponto. Não há fundamentação jurídica. O que há é uma série de argumentos subjetivos que são apresentados contra Sócrates. Ainda assim, o tribunal aceitou a denúncia. Um segundo ponto interessante é que nesse ano de 399 a.C., estava em vigor um decreto de anistia. Ninguém deveria ser processado nos tribunais de Atenas. Esse decreto tinha validade de 5 anos. É assustador perceber que esse decreto era válido para todos, menos para o velho Sócrates. Sócrates foi julgado e condenado à pena capital, mesmo havendo um decreto de anistia que deveria ter sido aplicado ao Sócrates, mas não foi. E um terceiro e último exemplo que mostra como o rito processual foi forjado, foi manipulado, é que nesse exato instante Atenas estava vivendo um tempo de festa religiosa. Essas festas deveriam durar 30 dias. 30 dias de comemorações religiosas. O direito grego previa, assim como o direito hebreu também, isso é comum no ordenamento jurídico do mundo antigo, em respeito aos deuses, quando há uma festividade religiosa, nenhum réu deveria ser condenado à pena capital. Notem que o Sócrates foi condenado à pena capital, mesmo estando em curso uma festa que duraria 30 dias. Como os juízes sabiam que estavam fazendo algo errado, os juízes, então, eles manipulam mais uma vez o processo legal e vão condenar Sócrates à pena capital, mas vão deixar Sócrates preso por 30 dias para aí sim executar a pena. Veja que coisa absurda. Imagine você condena o réu hoje, mas espera 30 dias para iniciar a execução da pena. Foi isso que fizeram com Sócrates, né, para tentar, de algum modo, aliviar as suas consciências frente à divindade. Bem, os dicastas, que como eram chamados os juízes nesse momento, porque eles eram representantes da deusa Dik, os dicastas, então, condenam Sócrates, ele é preso, recebe a pena capital, fica 30 dias no cárcere, esperando pela execução de pena. No último dia, Sócrates recebe na prisão todos os seus discípulos, eles enchem a prisão. E lá Sócrates dá uma última aula para eles. Os alunos do Sócrates, eles queriam que ele fugisse do cárcere. Platão estava lá. Eles achavam injusta a sentença e queriam tirar Sócrates escondido da prisão. E Sócrates opta livremente por ficar, por permanecer e morrer. Veja que Sócrates poderia ter salvaguardado a sua vida, mas ele optou por morrer. Sócrates mostra com a sua vida, não só por meio de palavras, mas com o exemplo da própria vida, o que é ser uma pessoa íntegra, honesta, justa, verdadeira. Sócrates então diz para os seus alunos: é preciso que o homem justo cumpra a lei injusta, para que o homem injusto aprenda a cumprir a lei justa. Esse é o último grande ensinamento de Sócrates, sem dúvida se torna um dos seus maiores legados. O homem justo tem que cumprir a lei injusta, para que o homem injusto aprenda a cumprir a lei justa. Platão, ele fica tão angustiado com esse episódio que toda a filosofia que Platão desenvolve a partir desse momento vai ser sempre uma resposta a esse episódio. Platão nunca superou a morte de Sócrates. Tudo que Platão concebe, tudo que você lê na obra A República do Platão, é sempre uma tentativa de responder àquele julgamento injusto que ceifou a vida do Sócrates. Platão, ele assume o compromisso de criar um estado ideal, um estado perfeito, onde o sábio governe e onde a justiça prevaleça. O que o Platão deseja a partir desse momento
é criar um estado onde nunca mais um homem justo seja condenado injustamente. Sócrates deu a vida pela verdade. Sócrates morreu para cumprir a justiça. Deu e deixou para nós um grande legado. A questão que nos fica é: será que nós já vivemos nesse estado idealizado por Platão? Será que no nosso estado a justiça é plena e nenhum homem justo é condenado injustamente? Pense nisso. Um grande abraço e até a próxima.